Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse brinquedinho, a RF24105-28 da Canon, a nova 24105 da Canon, a lente que certamente foi a mais comentada esse ano de 2024, muita gente dizendo que essa é a melhor lente que a Canon já produziu e de fato é um equipamento excelente, posso adiantar isso já logo no início do vídeo. É um equipamento excelente, talvez a melhor lente que eu já tenha usado da Canon, extremamente versátil, um equipamento muito bom realmente. Então eu vou dar as minhas impressões, eu vou falar um pouquinho sobre as características da lente, depois vou dar as minhas impressões, vou mostrar algumas fotos, alguns vídeos que eu fiz com a 24105. E o primeiro ponto que eu queria abordar é por que essa lente foi tão esperada e foi tão comemorada quando foi lançada. Porque essa é a primeira lente 24105 2.8 com diafragma de abertura máxima constante 2.8 em todo o range de distância focal. A Canon já tem uma 24-70 2.8 e uma 24-105 4.0, mas 24-105 2.8 é a primeira vez que a gente tem. A gente não tinha isso nem na linha EF, nas lentes para DSLR. E agora a gente tem esse equipamento, uma lente RF para câmeras da linha R, mirrorless da Canon, e é uma lente de fato muito versátil. Na minha experiência, fotografando casamentos, fotografando eventos, fotografando pessoas, certamente a minha lente de escolha era a 24-70 2.8. Porque era, na minha opinião, a lente mais versátil que eu podia usar nessas situações. Agora, essa escolha vai recair sobre a 24-105 2.8, porque de fato é uma variação de distância focal muito interessante. A gente tem desde 24mm, uma grande angular, 35, 50, 85mm, 100mm, até 105, uma tele, ou seja, é uma lente que vai poder ser usada para basicamente qualquer situação. Além dessa versatilidade, a gente tem a qualidade da imagem, como a gente vai ver em algumas imagens, excelente, um desfoque muito bonito, uma nitidez impressionante, um foco super rápido, quer dizer, todas essas características que são fundamentais no equipamento de qualidade, a gente tem aqui nessa lente, além, obviamente, dela ser uma lente com abertura 2.8, né? Então ela tem um ponto a mais de luz que a F4, o que pode ser bastante significativo quando a gente pensa em fotografar com baixa luz. Então, para quem precisa de uma lente mais clara, essa lente é uma excelente opção. Eu queria destacar só aqui essa letrinha Z no nome da lente. Esse Z tem a ver com zoom. Essa lente permite o uso de um adaptador de zoom, e essa que eu não tive acesso, ainda não usei esse equipamento, mas esse equipamento então permite que essa lente funcione basicamente como uma lente de filmadoras. E aí a gente pode usar o zoom de uma maneira mais suave. Esse acessório ele custa quase $1.000, enfim, é um acessório bastante caro, como também é a própria lente. Se a gente pudesse identificar aqui um contra muito importante para a compra desse equipamento, certamente seria o preço, né? Hoje, no momento que eu estou gravando, é uma lente que custa $2.999. É realmente um investimento alto, mas de fato é um equipamento que entrega tudo que promete, um equipamento extremamente confiável e que vai servir tanto para quem fotografa quanto para quem faz vídeos. É de fato uma lente híbrida para vídeo e para foto. Outro ponto importante que eu quero destacar é o motor USM. Ela possui dois motores nano USM que são muito silenciosos. A gente não ouve o movimento do motor. Isso para o vídeo também é um fator importante. Para foto nem tanto, mas para o vídeo sim é um fator bastante importante. É uma lente selada, como são todas da série L, então ela tem resistência à umidade e à poeira, e é uma lente com estabilização de imagem. Esse é um outro ponto interessante. A Canon afirma que ela consegue estabilizar até 5,5 pontos
com esse estabilizador de imagem. Isso se a gente somar com o estabilizador da câmera, do corpo da câmera, né, se a nossa câmera possui estabilizador, então a gente pode chegar até 8 pontos de estabilização de imagem. É claro que essa é uma conta que às vezes não fecha, porque existem muitos fatores que interferem aí na firmeza com que a gente fotografa, né? Cada um de nós vai ter uma firmeza para fotografar e essa conta às vezes não fecha. Mas o fato é que esse estabilizador de imagem que ela possui é bastante eficiente, como a gente pode ver nesse vídeo. Esse é um vídeo gravado com 105 milímetros, com a câmera, obviamente com a câmera na mão, e a gente vê que a imagem é bem estabilizada, bem firme, a gente não tem aqueles movimentos bruscos que a gente poderia esperar de um vídeo gravado na mão com uma lente 105mm. Outro ponto que talvez eu consideraria um ponto negativo é o tamanho e o peso. Veja só, eu tenho aqui uma 70-200 só a título de comparação, e a gente percebe que elas têm o mesmo tamanho. A 70-200, essa é uma lente da EF para DSLRs, é uma lente que muita gente conhece, muita gente usa essa lente, e a gente comparando com a 70-200, a gente vê então que a 24-105 é do mesmo tamanho. Portanto, ela é muito maior do que a 24-70 e do que a 24-70-2.8 e do que a 24-105 4.0. E também é mais pesada. Ela pesa, então ela mede quase 20 centímetros, né? Eu não falei, 199 milímetros, e ela pesa 1,330 kg. É um pouquinho mais leve que a 70-200, mas é uma lente pesada, então talvez esse fosse o outro contra que a gente pudesse pontuar, localizar aí para essa lente. Em termos de características físicas dela, a gente tem aqui no corpo da lente 4 anéis. Um anel de zoom, e é muito interessante a gente ressaltar isso, o zoom dela é interno, então quando a gente muda a distância focal, a gente não tem aquele tubo se expandindo no interior da objetiva, como por exemplo a 24-70 tem, e isso é bacana para quem usa a lente num gimbal, porque a estabilização fica mais fácil. Então a gente tem esse anel de zoom, a gente tem um anel de foco, e um anel de controle, como a maioria das lentes da série RF tem, que é um anel que a gente pode definir uma função para ele, uma função personalizada. Além do anel, que a gente tem essa possibilidade, né, de definir uma função personalizada, a gente também tem 2 botões aqui no corpo da lente que também permitem essa definição de funções específicas. A gente tem um 4º anel aqui no corpo da lente, que é um anel de controle da íris. E aí, de novo, o pessoal do vídeo eu acho que vai gostar bastante, porque ele permite a abertura e o fechamento da íris enquanto a gente está gravando. Não funciona para foto, funciona só para vídeo, mas dá essa abertura e esse fechamento de uma maneira bastante suave, porque ele não tem nenhum clique. Então a gente pode abrir e fechar a íris de uma forma bastante suave. Para a gente usar ele, a lente tem um botão aqui ao lado do corpo, a gente precisa pressionar esse botão e aí o anel vai ficar livre para girar, e dessa forma a gente consegue ajustar a abertura da íris com esse anel. Eu acho que isso é uma função bem interessante. Além disso, a gente tem mais 4 botões aqui no corpo da lente. Um botão de distância de foco, que me permite definir se eu quero usar a lente focando da distância mínima de foco até o infinito, ou de 1 metro até o infinito. E a distância mínima de foco dessa lente é de 45 centímetros. A gente tem o botão de liga e desliga o autofoco, um botão de liga e desliga o estabilizador de imagem e um botão de modo de estabilização de imagem. A gente tem 3 modos de estabilização de imagem. No corpo da lente a gente também tem um colar de tripé, e isso é bem interessante. Essas lentes mais longas possuem normalmente esse colar de tripé, e aqui a gente consegue mudar rapidamente a orientação da câmera quando ela está num tripé de horizontal para vertical. Esse colar de tripé não sai da lente, mas a base dele sai. Então aqui na base a gente tem esse parafuso, é só girar o parafuso, apertar o botão que a base do colar de tripé sai. Outro ponto interessante é que a Canon afirma que ela tem características parfocal. Isso significa que uma vez que a gente faça o foco no modo manual, a gente pode mudar a distância focal sem que o foco saia do lugar. Isso, de novo, para vídeo,
pode ser bastante interessante. Então, visto as características da lente, eu queria mostrar algumas fotos lá no Lightroom para a gente, de fato, ver a qualidade da imagem, a nitidez, a velocidade do foco. Então, vamos lá para o Lightroom para a gente ver algumas fotos que eu fiz com essa lente. Antes da gente ver as fotos, eu queria mostrar rapidamente esse vídeo do anel de controle da íris funcionando, abrindo e fechando a íris durante o vídeo. E a gente percebe que esse movimento é bastante suave. Então agora sim, aqui no Lightroom, vamos dar uma olhada nas fotos, na qualidade das fotos. Essa foto foi feita com 105mm, f5.0. Vou ampliar aqui em 100% e veja a nitidez, a qualidade dessa foto. Outra imagem também em 100%. Perceba como de fato é bastante nítido. E aqui de novo, mais uma vez, em 105mm. Aqui, essa foto em 85mm. E de novo ampliando em 100% a nitidez da imagem. Aqui um exemplo de uma foto em 24mm, então grande angular, né? E de novo a gente pode ver a nitidez. Mais uma em 24mm, está aqui a foto sem ampliação e com 100% de ampliação. E agora, nessas próximas fotos, eu queria mostrar a velocidade do foco. Veja, eu tenho essa primeira sequência aqui, são 4 fotos desse senhor andando de bicicleta. E é claro que aqui é uma situação em que o foco naturalmente deveria funcionar sem qualquer problema, né? Ele está andando paralelamente à minha lente, numa velocidade baixa, então era natural que eu conseguisse focar sem qualquer dificuldade. Veja só a sequência. Além, obviamente, da nitidez que a gente consegue perceber aqui, né? Mais uma vez, fotos feitas com 105mm. Veja só. Agora, uma situação um pouco mais difícil. Inclusive, a gente vai perceber nessa sequência que as 2 primeiras fotos ficaram fora de foco. Eu não estava esperando o helicóptero passar. Quando eu ouvi o barulho, imediatamente tentei focar para acompanhar o movimento do helicóptero. E aqui nessas 2 primeiras fotos, a lente não conseguiu encontrar o foco. Mas depois que ela encontrou o foco, veja, ela se mantém cravada em todas as outras imagens, inclusive quando o helicóptero começa a se esconder aqui atrás da coluna da ponte. Então, a gente tem um resultado bastante interessante aqui nessa sequência. E por fim, eu fiz uma sequência de fotos acompanhando um carro. Nessa situação, é uma situação um pouco mais complicada, porque o carro está numa velocidade mais alta, vindo na minha direção, então perpendicular à câmera. Mas mesmo assim, olha só, a gente tem o foco cravado em todas as fotos. Deixa eu ver aqui quantas fotos são dessa sequência. São 28 fotos selecionadas e 28 fotos com o foco cravado. Vamos só conferir. Nessas fotos eu só tomei o cuidado aqui de borrar a placa do carro, mas perceba como todas as fotos da sequência, as 28 fotos com o foco cravado, o foco bem certinho. Então, nessa imagem aqui, talvez o problema não está absolutamente nítido, mas talvez o problema não seja o foco, talvez seja a minha movimentação. Eu estava com uma velocidade talvez um pouco baixa para essa situação, eu estava com 1/640, talvez com uma velocidade um pouco maior eu não tivesse esse borrado. Me parece que nessa foto aqui eu tenho mais borrado do que o foco perdido. Mas logo depois ele volta a ficar cravadinho, a foto absolutamente nítida. Perceba que o carro já é lateralmente para mim, e de novo tudo em foco, sem perder nenhuma das 28 fotos. Veja só, mesmo quando o carro está lá passando por trás do poste, e é bom que eu diga que eu estava usando para fazer essas fotos uma R6. Então essa combinação da 24-105-28 e a R6 foi perfeita para mim. Então tá aqui a última, uma das últimas, a penúltima foto e a última imagem ainda em foco. Então, nitidez excelente e
também a velocidade do foco. Então é isso, pessoal. Essa foi a RF24105-28L da Canon. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma maneira, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e principalmente se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Isso é muito, muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.